Quem eram seus ídolos? Você falou aí de Gerson, de Zico, de Rivelino. Gerson? Gerson, meus dois ídolos no início de carreira. Gerson e Rivelino. O que eu fiz? Coloquei os dois no liquidificador, bati e tomei. Me tornei os dois. Porque eu defendia, eu armava, eu deixava meus companheiros na cara do gol, eu fazia gol de falta e fazia gol de pênaltis e fazia artilheiros. Então eu era um 6 em 1. 6 em 1. Eu realizava 6 funções dentro de campo. Não me limitava apenas a exercer a minha função. Por isso que eu sou diferenciado, fui diferenciado para se aproximar de mim. Olha, bom, nos dias de hoje fica muito difícil. Mas antigamente, para se aproximar de mim como segundo cabeça de área e sempre o segundo ou terceiro artilheiro do time no ano, daí você tira o que eu fazia dentro de campo. No título de 78 do Guarani, eu fui o artilheiro, ao lado do Careca. Você falou desse mix que você promoveu aí com o Rivelino e Gerson, mas tem um item que você destacou que nenhum dos dois fazia, que era bater pênalti. Os dois não batiam pênalti, por não incrível gostavam, que pareça, né? E eu não sei porquê, né? Principalmente o Rivelino. Pois é, eu não entendo isso também. Pode mudar o goleiro se ele quisesse, Ele empurrava goleiro com bola e tudo para dentro do gol. Mas vem cá, aí você falou, a gente já entrou no Guarani, né? Você fez parte de um time aí que foi lendário, né? Do 78, que já começou em 76, já mostrando a que tinha vindo, né? Sim. Mas tu sabe que tem uma curiosidade muito semelhante àquela do Ercílio Luz, eu no Avaí. Eu entrei na faculdade de Educação Física em 1975, na UFSC, e lá o período era integral, né, de estudo. Então, o professor, o meu preparador físico, ele deixava um planinho de trabalho para eu realizar à tarde, a hora que eu chegasse da faculdade, né? E um dia desses, apareceu o Guarani para fazer 2 toques, porque ele iria enfrentar o Figueirense no Campeonato Brasileiro no outro dia, lá no estádio Adolfo Conder, que não existe mais. Hoje é o shopping mais lindo de Florianópolis, Beira-Mar Norte, fica onde era o estádio do Adolfo Conder do Avaí. E aí eu estava lá fazendo meu treinamentozinho, né? O meu circuit training, me preparando. Aí o Guarani chegou, foi lá fazer o 2 toques. Aí eles me convidaram para participar do 2 toques. A negociação começou ali. E aí você chega em 76, e aí como é que era a estrutura do Guarani? Era assim, possível prever que o Guarani se tornaria um campeão brasileiro? A estrutura do Guarani, Boccagi, era melhor do que essa de hoje. Mesmo sem patrocinador, hein? Em camisa. Mas os sócios eram em torno de 15 mil, para você ter ideia. Hoje o Guarani tem 1.000. Naquele tempo tinha 15 mil. Então, a receita do clube, ela era adquirida através da renda dos jogos e dos associados, para você ter ideia. Então, era assim que o Guarani sobrevivia e não devia para ninguém. Para ninguém. E naquele ano que eu cheguei no Guarani, em 76, eu já fui campeão no Guarani do primeiro turno do Campeonato Paulista. Nós desbancamos todos os grandes naquele Campeonato Paulista. E só não fizemos a final porque os caras mudaram o regulamento. Porque o Campeonato Paulista, ele era feito da seguinte forma: campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. E aí mudaram o regulamento e a gente
não foi para a final do Campeonato Paulista de 76. A gente vai falar de você no Corinthians, e essa experiência sua no Corinthians foi posterior à do Guarani. Mas depois de ter passado pelo Corinthians, hoje, como é que era jogar num clube de menor expressão contra os grandes? Arbitragem, imprensa, como é que era? Era um outro adversário que vocês tinham? Pelo Guarani, você está falando? Isso, pelo Guarani. Sim, sim. Porque, na dúvida, os árbitros, não todos, não vou generalizar aqui, mas boa parte, na dúvida, era do time grande. Só que não adiantava, porque se eles anulavam um gol nosso, a gente ia lá e fazia outro. Então não tinha como, né? Não tinha como. Mas que a gente era prejudicado, sim. Não por todos, por alguns. Mas foram prejudicados também já em 78, não? 78, tu sabe que a gente nem se preocupava com arbitragem, porque a gente entrava em campo já sabendo que ia ganhar. É mesmo? Impressionante. Impressionante. A gente, depois de passarmos por algumas fases, porque naquele tempo o Campeonato Brasileiro ele era dividido em fases, em grupos, né? Grupos de 10, de 8, mais de 70 times disputando o Campeonato Brasileiro, e a gente foi eliminando, cara. A gente foi eliminando. Mas apenas com o intuito de participar na competição e não de competir para ser campeão. Só que teve um jogo nesse trajeto que fez com que a gente pensasse em chegar mais longe, que foi na partida contra o Internacional. E foi antes das fases eliminatórias ainda, né? Sim. Por que a chave virou? Então, aí fomos enfrentar o Internacional de Falcão, Caçapava, Batista, Jair, Valdomiro, enfim, aquele timaço, né? Do Internacional, que era favorito, inclusive, para ser campeão em 78. Uhum. Era o favorito. Só que nós demos uma aula de futebol em pleno Beira-Rio para o Internacional. Metemos 3-0 e o placar foi injusto, porque era para ter sido 8-10. Teve gol seu, né? Hã? Teve gol seu? Teve um gol que até hoje é decantado em prosas e versos. Se eu tivesse feito aquele gol hoje, eu ganharia 10 milhões como prêmio Puskás. Como é que foi aquele gol? Conta pra gente. Aquele gol, eu recebi a bola do meu sistema defensivo, né? Ali na minha intermediária, e aí eu vim conduzindo a bola. Vim conduzindo. Até chegar naquele ponto estratégico. O Internacional fazia a tal da linha burra, comandada por Marinho Pérez, né, que Deus o tenha, que ele trouxe esse sistema, essa tática do futebol holandês, né, da Holanda, de fazer a tal da linha burra para deixar o ataque em impedimento. Então, a linha do sistema defensivo do Internacional achou que eu iria fazer um lançamento para o Careca ou para o capitão. O que é que eu fiz? Eu ameacei e puxei a bola para mim e conduzi a bola. Eu não dei um chute na frente. Eu passei pelo meio de Falcão, Caçapava, sistema defensivo do Internacional, e cheguei cara a cara com o goleiro Gasperini. Eu só não driblei o Gasperini porque eu tive humildade na hora de fazer o gol. É tipo Fio Maravilha, né? Porque teve humildade em gol, como diria, né? Jorge Ben, né? Jorge Ben que cantava isso. Verdade. Aí eu toquei só do lado esquerdo do Gasperini, fiz o terceiro gol do Guarani, dando os 3 pontos para o Guarani. Porque naquela época, se você fizesse um gol a mais, né? Se vencesse por 3-0, você ganhava 1 ponto. Era, além de 2-0, ganhava um bônus. Aí você fazia 3 pontos. Isso. Então, aí chega a reta final daquele título de 78, foram 6 jogos eliminatórios e 6 vitórias
contra o Sport, o Vasco e o Palmeiras. Ou seja, Ô, Bocardi, diga. Até hoje, a gente detém o recorde de maior número de vitórias consecutivas em campeonato brasileiro. E não jogamos 338 jogos. 38 rodadas, Ou 380 jogos, é isso? 380 jogos? No total são 380. Cada time joga 38. Então, nós jogamos 34 partidas. Para você ter ideia. 34 partidas. E a gente detém o recorde de 12 vitórias consecutivas. É muita coisa. E você faz gol em todos eles, né? Você fez 2 gols sobre o Vasco no Maracanã. Um de pênalti, né? Não, que pênalti. Um de falta? Nada. O de pênalti foi no Palmeiras. Foi um pombo sem asa de fora da área que até hoje o Mazzaropi está procurando a bola. E o sistema defensivo do Vasco olhou para o Mazzaropi e perguntaram para ele: por que se não foi na bola? Ele falou: que bola? Eu nem vi a bola. E não tinha o replay, né, no telão para ver depois? Então, e aí depois eu fiz o segundo de falta.